A Rumble e a Trump Media afirmaram à Justiça dos Estados Unidos que a Advocacia Geral da União mudou de posição para defender o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo as empresas, o governo brasileiro sustentava anteriormente que decisões da Justiça brasileira não produzem efeitos automáticos nos Estados Unidos e precisam seguir os canais oficiais de cooperação internacional. No novo posicionamento, a AGU pediu a extinção do processo, sob o argumento de que as decisões de Moraes são atos soberanos do Estado brasileiro. A Rumble e a Trump Media sustentam que Moraes deve responder pessoalmente à ação e pediram à Justiça da Flórida que rejeite o pedido da AGU para encerrar o processo. Boa noite, Adalberto Piotto, de volta ao Oeste Sem Filtro. Seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo conosco. Sua análise. Boa noite, Dani. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ana, a todos que nos acompanham. Esse processo especificamente que corre nos Estados Unidos, e ele tem razão de ocorrer lá, até porque nós sabemos de toda a história, né? Houve medidas do ministro Alexandre de Moraes que afetavam cidadãos americanos ou cidadãos sediados nos Estados Unidos, que são, sim, que têm a garantia da primeira emenda da liberdade de expressão, realmente como se entende liberdade de expressão. Se a gente olhar para a primeira emenda, e é sempre bom a gente pegar o princípio de tudo. Há uma normalização das coisas aqui no Brasil que é extremamente perigosa. Veja só esse caso, por exemplo, do Flávio. A gente vai falar mais sobre esse assunto ao decorrer. Vocês já falaram nesses dias que eu estava ausente de férias, mas esse caso do Flávio, por exemplo, de poder visitar o pai. Ele que, inclusive, está arrolado como um dos advogados do próprio pai, ou seja, deveria ter acesso ao seu cliente, neste caso especificamente. Hoje há um entendimento que não, mas decisão judicial se cumpre. Não se cumpre se você parte de um processo que está todo ilegal, que foi arbitrário, que foi abusivo. Esse caso aqui especificamente é um processo claro dentro dos Estados Unidos, vai se garantir todo o direito de defesa, o que deveria acontecer também no Brasil, mas não acontece por decisões do Supremo Tribunal Federal. Basta ver os presos do dia 8 que não tiveram direito de defesa, basta ver o caso do ex-presidente Bolsonaro, de todos aqueles envolvidos na propalada trama golpista, não tiveram o benefício da defesa, ou seja, ter direito à ampla defesa, e nos Estados Unidos isso está sendo garantido. Agora, é uma tese que parte, voltando à questão do princípio, como é que alguém, um juiz de um país, que está, na verdade, afrontando a própria legislação do país aqui em relação à garantia da liberdade de expressão, tenta intervir na vida de um outro cidadão, e esse cidadão num país em que ninguém questiona a liberdade de imprensa, porque ela é definitiva, ela está na primeira emenda da Constituição americana. Mais que isso, é um sentimento nacional a questão da liberdade dos Estados Unidos. Aí agora você tem todo esse processo judicial. E você tem um andamento, obviamente, o questionamento por um lado aqui, uma tecnicidade jurídica ali, e que, obviamente, agora as partes que estão se sentindo desprotegidas, ou, por exemplo, nesse caso, não exatamente desprotegidas, mas que vem uma tentativa de alargar o processo, de criar um outro fato dentro de um processo que é muito simples. O princípio é esse. O juiz brasileiro decidiu que alguém nos Estados Unidos não poderia ter direito à liberdade de expressão dentro de uma rede social que é americana, em que pese o fato de também atuar no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O princípio é este, mas aí você tem todas essas tecnicidades, essas questões jurídicas que vão avançar até que, obviamente, a própria justiça americana decida se é abusiva ou não qualquer uma dessas medidas, no caso especificamente o que reclama o Rumble e também a Trump Media por parte da AGU. Ana Paula Henkel, boa noite, bem-vinda. Ótima quarta-feira para você, muito bom tê-la conosco e ouvi-la. Queremos a sua análise também. Boa noite, Daniel. Boa noite, Piotto. Bem-vindo de volta. Boa noite, mestre Augusto e nossa querida audiência. Daniel, o argumento da AGU, ele não para de pé. O argumento continua naquela bobagem de falar em soberania brasileira, em leis brasileiras. É exatamente o que eles fizeram com o então deputado Daniel Silveira, que fez um vídeo no YouTube reclamando de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal fez uma esticada, né, disse que aquele artigo, se eu não me engano, 53, aquele artigo que protege as dependências do Supremo Tribunal Federal, deu uma esticada até o YouTube e disse que não, que também qualquer
ambiente virtual pode ser colocado dentro do Supremo. Se eles forem usar dessa premissa, tudo cabe dentro do Supremo. Absolutamente tudo cabe dentro das leis brasileiras. Até mandar um e-mail cabe dentro das leis brasileiras. O problema é que os americanos não falaram de leis brasileiras, ou de território brasileiro, ou de soberania brasileira, Constituição do Brasil, nada. Eles foram diretos. Alexandre de Moraes censurou, não é tentou censurar, censurou cidadãos americanos e residentes dos Estados Unidos da América em solo americano. Na época, inclusive, Daniel, a imprensa divulgou isso de maneira completamente aberta. A gente sempre mostra aqui esses prints da imprensa na época, dizendo exatamente isso, que o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio no Globo de perfis bolsonaristas no Twitter, no Globo, de maneira internacional. Moraes determinou o bloqueio global de contas de bolsonaristas. Ou seja, o Moraes não apenas interferiu na primeira emenda da Constituição americana, mas em outras constituições de outros países também. Outros países poderiam abrir o mesmo processo contra Alexandre de Moraes, porque, inclusive, num desses prints aí da CNN, diz que o Facebook cumpriu a ordem de Moraes e fez bloqueio global de contas de bolsonaristas. Ou seja, nosso dinheiro sendo gasto na defesa de uma pessoa que não apenas abusou da censura no Brasil, né, determinou censura no Brasil, mas quis interferir na Constituição dos Estados Unidos da América e o nosso dinheiro agora pagando a AGU para que a AGU sustente a defesa do ministro Alexandre de Moraes. E está tudo aí, está tudo documentado. Então, qualquer narrativa, Daniel, que vá para o caminho de os americanos que estão querendo interferir na soberania do Brasil, é tudo bobagem, é tudo narrativa, é tudo historinha para quem não presta atenção e não sabe que o Moraes fez foi, sim, censurar americanos em solo americano. A ação é estritamente com esse objeto, Daniel. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo, queremos ouvi-lo. Boa noite, Daniel, Piotto, bem-vindo de volta. Ana, minha querida parceira, boa noite a você que nos acompanha. Olha, nenhum tribunal que se transformou em partido pode ser levado a sério, partido político. O Supremo Tribunal Federal está sob suspeição dos brasileiros sérios, do Brasil que pensa e do Brasil que presta, está sob suspeição desde o momento em que se associou ao governo para formar o consórcio que continua no poder. Isso já há mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Começou com o Supremo e aí veio a associação com o governo federal. E um juiz, um ministro do Supremo, sob suspeição, para dizer o mínimo, um juiz que cometeu crimes como Alexandre de Moraes também não pode ser levado a sério. Essa história de que toda decisão judicial se cumpre, ou toda decisão se cumpre, que é isso? Ela precisa ser legítima. Ela precisa ser baseada em lei. Ela precisa ser correta e precisa, sobretudo, no caso da justiça, ser aprovada por uma corte insuspeita. Infelizmente, não é o caso do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, não é. E o juiz Alexandre de Moraes, enquanto não explicar a história do contrato com o Vorcaro que rendeu ao casal Moraes 129 milhões prometidos e pelo menos 80 depositados na conta da mulher do Moraes. Enquanto isso não for explicado, ele não tem nenhuma autoridade moral para julgar coisa alguma.